Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. O desenvolvimento econômico do Brasil faz crescer a parcela da população considerada como a nova classe média. A casa da Ana Maria retrata a realidade da maioria dos lares brasileiros. Além dos eletrodomésticos básicos, ela tem TV a cabo, celular e computador com internet. Na geladeira, produtos que antes não entravam na lista do supermercado. A diarista ganha R$2.000 por mês e hoje consegue comprar mais do que no passado. Eu sofri muito lavando roupa no tanque, viu? E eu consegui comprar minha máquina. Até fiquei emocionada quando eu paguei a última prestação. Quando questionada em qual classe da economia ela acredita fazer parte... Acho que baixa. Pelo critério de classificação econômica adotado no Brasil, Ana Maria faz parte da classe média. Segundo dados do último censo, o país tem 54% da população na classe média. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República define que o brasileiro com rendimento entre R$300 e R$1.000 mensais é considerado integrante da classe média. De acordo com os economistas, o salário da nova classe média é todo usado para o consumo. É uma faixa da população que ainda não consegue poupar e que tem grandes chances de se endividar com as facilidades para conseguir linhas de crédito e de financiamento. O que precisa ser feito por órgãos do governo, as instituições financeiras, é a educação financeira. Se ele se educar em termos financeiros, ele vai começar a poupar. Na China, a classe média compõe pouco mais de 22% da população. Naquele país, são considerados desse grupo econômico quem ganha entre R$1.600 e R$13.500 por mês. Na Índia, eles são 5% e recebem entre 600 e pouco mais de R$3.000 por mês. Os próprios governos e as sociedades vão ter que aprender a conviver com esse novo contingente populacional que vai ter hábitos, vai ter gosto diferente e a produção vai ter que se ajustar a esse novo contingente populacional e de renda que está entrando nos mercados. Eu gostaria de voltar um pouquinho antes dessa fala desse entrevistado que a matéria mostra ali. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa qualificação de classe média. Maristela. A gente até já fizemos um jornal aqui passado, acho que umas 3 semanas atrás, que a gente tratou disso. E tanto eu como você e o Vladimir saímos conversando justamente surpresos dessa valoração do governo. Eu acredito que essa valoração do governo tenha sido feita com critérios absolutamente brasileiros desse governo, querendo demonstrar que houve crescimento na economia brasileira, houve ascensão da classe pobre para a classe média, porque eu não posso acreditar que alguém que ganhe R$190 possa ser classe média. 300. Entre 190 e 300. 300? Mudou? Qual é, gente? Tava A 300. faixa? Não, é por pessoa no grupo familiar. Bom, mas a gente já fala. Até 2.000. De 300 a 1.000. De 300 a 1.000. Aquela matéria que a gente viu umas 3 semanas atrás era, inclusive, de 196 a alguma coisa. Não podemos dizer com seriedade que quem está nessa faixa esteja numa classe média saudável, numa classe média com poder aquisitivo, que possa, como disse a matéria, a pessoa entrevistada, se submeter ao que é uma disciplina econômica, uma disciplina... Como é que ele vai administrar as finanças, né? Então, eu acredito que tenha sido um critério usado de forma a demonstrar que a economia brasileira vai bem, mas é um critério fictício que não revela, de fato, a verdadeira classe média. Não, acho que tem 2 coisas a ser levado em conta aí. Quer dizer, primeiro, de fato houve uma ascensão social, isso é inegável. Acho que vocês mesmos acabaram de mostrar. Por exemplo, o caso que vocês mostraram é um caso exemplar, né? Da diarista que conseguiu ter um modelo de ascensão no universo de consumo que ela não tinha anteriormente. Quer dizer, isso não é um fato negligenciável, né? E segundo também, quer dizer, é R$300 por pessoa, e é sempre bom lembrar que R$300 é um padrão médio, né? Ou seja, pode ser que aqui em São Paulo você tenha a impressão de ser um salário muito baixo, mas em várias regiões do Brasil, quer dizer, eu não digo que é um salário alto, mas isso te dá um poder aquisitivo maior do que o poder aquisitivo daqui, né? Agora, o que me parece que talvez o verdadeiro debate deve ser feito mais ou menos da seguinte forma.
eu não acredito que trata-se de desqualificar a existência de um processo de ascensão social que ocorreu na última década. Acho que a questão fundamental hoje é pensar bem como esse processo pode continuar, né? E aí eu acho que existe um problema muito grave, né? Porque, por exemplo, vocês entrevistaram uma pessoa dizendo, bem, o problema dessa nova classe média é a sua educação financeira. A Maristela mesmo levantou. Isso é algo ilusório. Quer dizer, uma educação financeira, se você tem uma família de 2, 3 pessoas, você ganha R$1.000, R$1.500. Bem, quem conseguir sobreviver sem dívida leva um prêmio. Quer dizer, é materialmente impossível. E mais do que isso, eu diria, essas pessoas elas estão num processo de ascensão social e elas têm boa parte da sua renda comprometida com alguns serviços que deveriam ser serviços públicos, principalmente serviços de educação e saúde. Pois né? Porque elas acabam colocando seus filhos na escola privada, acabam indo para um plano de saúde. Quer dizer, só uma possibilidade de continuar essa ascensão social hoje em dia. Ela passa pela constituição de um largo sistema de saúde e educação pública de qualidade. Certo? Quer dizer, isso deixou de ser uma questão de justiça social. Isso hoje é uma questão de ordem econômica, ou seja, é uma maneira que você tem de impedir que essas pessoas entrem num processo de endividamento, certo? E você voltar um dinheiro para a economia. Quer dizer, você tem hoje essa questão. E aí você percebe que existe uma ausência de uma pauta muito clara dentro da política nacional de como nós vamos conseguir isso. Então, isso nos deixa um pouco exasperados. Quer dizer, você percebe que existiu uma ascensão social, tinha um projeto para essa ascensão até um certo ponto, mas daqui para frente não há mais projeto. E comparado com ali China e Índia, mas sobretudo com Índia, Pois que é um país... a China, você viu a faixa? Né, que é um país que era de menor desenvolvimento econômico, agora subiu para país em desenvolvimento, a faixa é bem mais confortável e as condições de vida até são mais baratas do que aqui Brasil, considerando São Paulo, Rio de Janeiro. Então, parece que esse critério do governo tem que ser melhor explicado, né?